Juízes capítulo 13 conta a história de Sansão. Mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, que os oprimiram durante 40 anos. Naqueles dias, um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zorá. Sua esposa era estéril e eles não tinham filhos. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, ficará grávida e dará à luz um filho. Portanto, tenha cuidado. Não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Você ficará grávida e dará à luz um filho, do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. A mulher foi correndo contar ao marido: um homem de Deus apareceu para mim e era como um dos anjos de Deus, e sua aparência era assustadora. Não perguntei de onde era, e ele não me disse seu nome. Mas ele me disse: você ficará grávida e dará à luz um filho. Não beberá vinho e nem nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento impuro, nenhum alimento que seja impuro. Seu filho será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu peço que o homem de Deus que enviaste volte e nos dê mais instruções a respeito deste filho que vai nascer. Deus atendeu a oração de Manoá e o anjo do Senhor apareceu outra vez à esposa quando ela estava sentada no campo. Seu marido, Manoá, não estava com ela. Então ela foi correndo contar ao marido: o homem que apareceu outro dia está aqui de novo. Manoá voltou depressa com sua esposa e perguntou: o Senhor é o homem que falou com minha esposa outro dia? Sim, sou eu, respondeu ele. Então Manoá perguntou: quando suas palavras se cumprirem, como devemos criar o menino? Qual será o trabalho dele? O anjo do Senhor respondeu: sua esposa deverá seguir as instruções que lhe dei. Ela não deve comer uvas nem passas, não deve beber vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem deve comer nenhum alimento que seja impuro. Ela deverá fazer tudo que ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor: por favor, fique aqui até prepararmos um cabrito para o Senhor. Está bem, só que não comerei nada, respondeu o anjo do Senhor. Mas você pode preparar um holocausto como sacrifício ao Senhor. Manoá ainda não havia percebido que era o anjo do Senhor. Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual o seu nome? Queremos lhe prestar homenagem quando isso tudo se cumprir. Por que quer saber meu nome? Disse o anjo do Senhor. Ele é tão maravilhoso que você não conseguiria entender. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de cereal e os apresentou sobre uma rocha como sacrifício ao Senhor. Enquanto Manoá e sua esposa observavam, o Senhor fez algo extraordinário. Quando as chamas do altar subiram ao céu, o anjo do Senhor subiu nas chamas. Ao verem isso, Manoá e sua esposa se curvaram com o rosto no chão. O anjo do Senhor não voltou a aparecer a Manoá e sua esposa. Então Manoá finalmente percebeu que era o anjo do Senhor e disse à sua esposa: com certeza vamos morrer,
pois vimos a Deus. Sua esposa, porém, disse: se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal. Não teria aparecido a nós, nem nos teria revelado essas coisas maravilhosas. Quando o menino nasceu, ela o chamou Sansão. O Senhor o abençoou, e enquanto ele crescia, o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele morava em Maanedã, entre Zorá e Estaol. A história de Sansão, ela é fantástica, e quando você lê o capítulo 14, então é um desvendar de coisas assim, fabuloso, né? Interessante é que o anjo do Senhor apareceu para ela, porque o povo estava cativo nas mãos dos filisteus, e Sansão era promessa de livramento para aquele povo, né? Então, é o anjo Deus, que era o próprio Senhor, tá, gente? Tanto é que ele sobe no holocausto. Anjo não aceita, anjo mesmo, ele não aceita sacrifício, holocausto. Tanto é que ele diz: por que queres saber meu nome, né? Então, mas disse que ele fizesse. O anjo por si só não teria aceitado o holocausto, o sacrifício. Temos que entender que quando é necessário, Deus vem até a terra, tá, gente? Ele não mora na terra. Pai nosso que estás nos céus, Deus está nos céus. Mas quando é necessário, ele vem até a terra fazer coisas que só ele mesmo pode fazer. Ele não envia anjos, ele mesmo vem. E no caso de Sansão aqui, não foi diferente. E aqui a gente entende o cuidado do Senhor quando nós não cumprimos a nossa parte da aliança, quando nós quebramos a aliança com o Senhor, né? A história de Sansão, ela é muito clara sobre isso. O anjo fala para ela, né, que ela ficará grávida, dará à luz um menino, ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. A mulher foi correndo contar para o marido, né? Ou seja, ele não estava presente. E ele quer, então ele ora e pede para que esse anjo volte, porque ele quer instruções. Só que interessante é que quando o Senhor atendeu a oração do pai de Sansão, mas quando ele volta novamente só para a mulher sozinha. Ela está só, então ela vai correndo chamar o marido, né? E ele vem correndo saber instruções, ele quer instruções, como criar aquela criança. Veja, gente, a importância de se criar os filhos no temor e no caminho do Senhor, né? Ele pergunta como será, quando esse menino nascer, o que devemos fazer, né? Quais as atitudes que devemos tomar. Aí o anjo volta a dizer que ela ficará grávida, dará à luz um menino, mas na gravidez ela não pode comer uvas, ela não pode comer passas, ela não pode beber nenhuma bebida forte, ela não pode comer nada impuro. Gente, é muito revelação nesse texto, né? O cuidado de você oferecer seu filho a Deus, suas crianças ao Senhor, e cumprir o mandamento, os votos que o Senhor quer que seja cumprido através daquela criança, porque criar no caminho do Senhor, para quando ela for velha, ela não se desvie dele. Eu acho fantástico essa história de Sansão. Aqui no versículo 8, ele diz assim: então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu peço que o homem de Deus que enviaste volte e nos dê mais instruções a respeito desse filho que vai nascer. Deus atendeu a oração de Manoá e o anjo de Deus apareceu outra vez à esposa quando ela estava sentada no campo. Veja, ela estava sozinha. E quero deixar bem claro aqui, gente, que mesmo sendo o próprio Senhor que apareceu aqui, mas está se falando do anjo,
Anjos não cumprem ordens minhas nem suas. Não adianta você ver pastores aí, gente. Eu ordeno ao anjo que fique, que saia, que suba, que desça. Eu ordeno ao anjo com a bandeja. E, gente, tudo isso é mentira, é falácia, tá bom? Anjos não cumprem ordens humanas. Ele orou e pediu para que Deus enviasse de volta o anjo, tá? Mesmo que ali fosse o próprio Cristo. O texto é claro na questão do sacrifício, do holocausto, que ele sobe no holocausto, então ele recebeu. A gente vê isso em Gideão também, quando Gideão oferece. Anjo jamais teria aceitado o holocausto, mas era o próprio Senhor. Então, quando você for no seu culto, na sua igreja, ou que alguém disser, olha, eu ordenei ao anjo que ficasse, o anjo que fosse, é mentira. Anjos não recebem ordens humanas. Pode ter um anjo aqui olhando para minha cara e eu dizer, eu estou te ordenando que tu vá, ou então que tu vá ali. Ele vai continuar lá. Ele só vai sair se Deus disser, vem-te embora. Então ele ouviu a voz do Senhor. Mas se eu disser, Senhor, eu te peço que o teu anjo acampe ao meu derredor. Eu te peço que o Senhor dê ordens, que os teus anjos façam. Guarde aquela pessoa que eu tanto amo, que está perdida, que está no mundo aí vivendo. Senhor, não permitas que o mal toque, que os teus anjos o guardem, o livre do mal. Essa é nossa oração. Não dê ordem para anjos, porque não funciona. Anjo não obedece ordem, nem minha, nem sua. Só do Deus Pai Todo-Poderoso, com certeza de Jesus Cristo, que está sentado à destra do Pai. Mas de mim e de você não adianta, ele não vai se mover do lugar. No versículo 12, ele continua. Então Manoá perguntou, quando suas palavras se cumprirem, como devemos criar o menino? Qual será o trabalho dele? O anjo do Senhor respondeu, sua esposa deverá seguir as instruções que lhe dei. Ela não deve comer uvas, nem passas, não deve beber vinho, nem nenhuma outra bebida afermentada, nem deve comer nenhum alimento que seja impuro. Ela deverá fazer tudo o que ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor, por favor, fique aqui até prepararmos um cabrito para o Senhor. Voltando aqui para o versículo 12, gente, olha os segredos de Deus para criarmos filhos na presença do Senhor. Olha os segredos de Deus para termos filhos tementes a Deus. É o cuidado. O anjo diz, tenha cuidado. Não, ou seja, aqui ele estava falando de bebida, alimento, mas hoje a gente está falando do mundão, das redes sociais, de educar filho, porque o psicólogo manda baixar e falar baixinho. Não, gente, a Bíblia manda educar com vara. Disciplina teu filho com vara. Não instigue, não é para matar, nem para extinguir, não excitar a ira no filho, incitar a ira, mas para temor, sabe? E muitas vezes hoje nós pagamos o preço de termos filhos ruins, rebeldes. Claro, gente, toda regra tem sua exceção, os filhos vão fazer suas escolhas, mas tem aquela personalidade que nós, como educadores, criamos dentro daquela criança, tornou-se adultos rebeldes, sem temor, sem amor, sem afeição, maltratadores dos pais. Gente, olha, esse livro de Sansão, que parece uma simples história, nos dá uma lição tão tremenda de como fazer tudo direitinho, né? Que ele pergunta como criar o menino, como esse menino vai ser, como ele vai crescer, qual será o trabalho dele, né? Então aqui ele continua, e ele diz, né? Ela deverá fazer tudo que ordenei. Aí no versículo 13, no versículo 15, Manoá disse ao anjo do Senhor, por favor, fique aqui até prepararmos um cabrito para o Senhor. Está bem, só que não comerei nada. Ou seja, ele esperava, na cabeça dele ali era apenas um profeta, um homem. E ele, né, queria estar certo, ele tomou a atitude certa, ele queria oferecer
a ele, né, uma comida, né, que é costume, é tradição, ninguém recebe visita, todos nós fazemos isso, gente. Mas ele responde: está bem, só que não comerei nada, respondeu o anjo do Senhor. Mas você pode preparar um holocausto como sacrifício ao Senhor. Manoá ainda não havia percebido que era o anjo do Senhor. Aqui, quando está em letra maiúscula, gente, significa que era o próprio Senhor, tá bom? O anjo do Senhor. Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual o seu nome? Queremos lhe prestar homenagem. Ele estava pensando que era um profeta, gente. Queremos lhe prestar homenagem quando isso tudo se cumprir. Por que quer saber meu nome? Disse o anjo do Senhor: ele é tão maravilhoso que você não conseguiria entender. Ou seja, se ele dissesse: sou eu, o teu Deus, que estou falando contigo, o tadinho do Manoá, ele não ia acreditar, tadinho, ia cair duro. A Bíblia é linda, eu fico apaixonada. Né, que você não conseguiria entender, né? Ele fala que então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de cereal e os apresentou sobre uma rocha como sacrifício ao Senhor. Enquanto Manoá e sua esposa observavam, o Senhor, olha aqui o Senhor fez algo extraordinário. Aqui ele já não está falando o anjo do Senhor, é o próprio Senhor que estava ali, gente, não há dúvida, tá bom? O Senhor fez algo extraordinário. Quando as chamas do altar subiram ao céu, aqui ele já volta a dizer: o anjo do Senhor subiu nas chamas. Ao verem isso, Manoá e sua esposa se curvaram com o rosto no chão. O anjo do Senhor não voltou a aparecer a Manoá nem sua esposa. Então Manoá finalmente percebeu que era o anjo do Senhor e disse à sua esposa: com certeza vamos morrer, pois vimos a Deus. Sua esposa, porém, disse: se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal, não teria aparecido a nós, nem nos teria revelado essas coisas maravilhosas. Ou seja, ele sabia que ele já conhecia: ninguém viu a Deus, né, que não morra. Então ele sabia, mas ali Deus aparece em forma de homem, tá, gente? Porque Deus se mostra como homem, porque Deus é homem. Tá bom? Não imagine Deus uma coisa assim do outro mundo. Tá lá no outro mundo, no céu, que é um mundo paralelo. Mas Deus é homem, estava ali diante daquele casal, né? Aceitou o holocausto, porque não devemos oferecer sacrifício a outros deuses, senão o Deus que é antes da fundação do mundo. Ele não tem contagem de dias, é o único a quem nós podemos oferecer honra, glória, louvor, adoração, e naquele tempo sacrifícios e holocaustos, que voltará no milênio a acontecer. O livro de Ezequiel nos mostra, Ezequiel vê no futuro os holocaustos que serão oferecidos novamente, as grandes festas. Aí ele pensa que vai morrer, né? Aí a mulher, muito sábia, como sempre, né? A mulher com toda a sua sabedoria, disse... Quando ele disse: com certeza o Senhor vai nos matar, né? Sua esposa, porém, disse: se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal, não teria aparecido a nós, nem nos teria revelado essas coisas maravilhosas. Quando o menino nasceu, ela o chamou de Sansão. O Senhor o abençoou enquanto ele crescia, e o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele morava em Mané-Dan, que era na tribo de Dan. E infelizmente esse homem, tão cheio de Deus, para você ver o que é desviar-se do caminho do Senhor, estudando o capítulo 14, eu prometo fazer isso amanhã, com a graça de Deus, você vai entender como esse homem desviou-se do caminho do Senhor e pereceu, né? Infelizmente. E que Deus nos abençoe.